caberá à alta administração dos órgãos e das entidades, observados as normas e os procedimentos específicos aplicáveis, implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança em consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos neste decreto. Parágrafo único. Os mecanismos, as instâncias e as práticas de governança de que trata o caput incluirão, no mínimo: inciso 1, formas de acompanhamento de resultados; inciso 2, soluções para melhoria do desempenho das organizações; inciso 3, instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências. Artigo 7-A. O Comitê Interministerial de Governança, SIG, tem por finalidade assessorar o Presidente da República na condução da política de governança da Administração Pública Federal. Artigo 8-A. O SIG é composto pelos seguintes membros titulares: inciso 1, ministro-chefe do Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República, que coordenará; inciso 2, ministro de Estado da Economia; inciso 3, ministro de Estado da Controladoria Geral da União. Parágrafo 1º. Os membros do SIG poderão ser substituídos em suas ausências e seus impedimentos pelos respectivos secretários executivos. Parágrafo 2º. As reuniões do SIG serão convocadas pelo seu coordenador. Parágrafo 3º. Representantes de outros órgãos e entidades da administração pública federal poderão ser convidados a participar de reuniões do SIG sem direito a voto. Artigo 8-B. O SIG se reunirá em caráter ordinário, trimestralmente, e em caráter extraordinário, sempre que necessário. Parágrafo 1º. O quórum de reunião do SIG é de maioria simples dos membros e o quórum de aprovação é de maioria absoluta. Parágrafo 2º. Além do voto ordinário, o coordenador do SIG terá voto de qualidade em caso de empate. Artigo 9-A. Ao SIG compete: inciso 1, propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais para o atendimento aos princípios e às diretrizes de governança pública estabelecidos neste decreto. Inciso 2, aprovar manuais e guias com medidas, mecanismos e práticas organizacionais que contribuam para a implementação dos princípios e das diretrizes de governança pública estabelecidos neste decreto. Inciso 3. Aprovar recomendações aos colegiados temáticos para garantir a coerência e a coordenação dos programas e das políticas de governança específicos. Inciso 4. Incentivar e monitorar a aplicação das melhores práticas de governança no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Inciso 5. Editar as resoluções necessárias ao exercício de suas competências. Parágrafo 1º. Os manuais e os guias a que se refere o inciso 2 do caput deverão: inciso 1, conter recomendações que possam ser implementadas nos órgãos e nas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, definidos na resolução que os aprovar. Inciso 2. Ser observados pelos comitês internos de governança, a que se refere o artigo 15-A. Parágrafo 2º. O colegiado temático, para fins do disposto neste decreto, é a comissão, o comitê, o grupo de trabalho ou outra forma de colegiado interministerial instituído com o objetivo de implementar, promover ou executar políticas ou programas de governança
relativos a temas específicos. Artigo 10-A. O SIG poderá instituir grupos de trabalho específicos, com o objetivo de assessorá-lo no cumprimento das suas competências. Parágrafo 1º. Representantes de órgãos e entidades públicas e privadas poderão ser convidados a participar dos grupos de trabalho constituídos pelo SIG. Parágrafo 2º. O SIG definirá, no ato de instituição do grupo de trabalho, os seus objetivos específicos, a sua composição e o prazo para a conclusão de seus trabalhos. Artigo 10-B. Os grupos de trabalho, inciso 1, serão compostos na forma do ato do SIG. Inciso 2. Não poderão ter mais de 5 membros. Inciso 3. Terão caráter temporário e duração não superior a 1 ano. Inciso 4. Estarão limitados a 3 operando simultaneamente. Artigo 11-A. A Secretaria Executiva do SIG será exercida pela Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. Parágrafo único. Compete à Secretaria Executiva do SIG: inciso 1. Receber, instruir e encaminhar aos membros do SIG as propostas recebidas na forma estabelecida no caput do artigo 10-A e no inciso 2 do caput do artigo 13-A. Inciso 2. Encaminhar a pauta, a documentação, os materiais de discussão e os registros das reuniões aos membros do SIG. Inciso 3. Comunicar aos membros do SIG a data e a hora das reuniões ordinárias e a convocação para as reuniões extraordinárias. Inciso 4. Comunicar aos membros do SIG a forma de realização da reunião, que poderá ser por meio eletrônico ou presencial, e o local quando se tratar de reuniões presenciais. Inciso 5. Disponibilizar as atas e as resoluções do SIG em sítio eletrônico, ou quando o seu conteúdo for classificado como confidencial, encaminhá-las aos membros. Artigo 12-A. A participação no SIG ou nos grupos de trabalho por ele constituídos será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Artigo 13-A. Compete aos órgãos e às entidades integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Inciso 1. Executar a política de governança pública de maneira a incorporar os princípios e as diretrizes definidos neste decreto e as recomendações oriundas de manuais, guias e resoluções do SIG. Inciso 2. Encaminhar ao SIG propostas relacionadas às competências previstas no artigo 9-A, com a justificativa da proposição e da minuta da resolução pertinente, se for o caso. Artigo 15-A. São competências dos comitês internos da governança instituídos pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Inciso 1. Auxiliar a alta administração na implementação e na manutenção de processos, estruturas e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança previstos neste decreto. Inciso 2. Incentivar e promover iniciativas que busquem implementar o acompanhamento de resultados no órgão ou na entidade que promovam soluções para a melhoria do desempenho institucional, ou que adote instrumentos para aprimoramento do processo decisório. Inciso 2. Promover e acompanhar a implementação das medidas, dos mecanismos e das práticas organizacionais de governança definidos pelo SIG, em seus manuais e em suas resoluções. Inciso 4. Elaborar manifestação técnica relativa aos temas de sua competência. Artigo 16.
Os comitês internos de governança publicarão suas atas e suas resoluções em sítio eletrônico, ressalvado o conteúdo sujeito ao sigilo. Artigo 17. A alta administração das organizações da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão institucional, observados os seguintes princípios. Inciso 1. Implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna e documentada, subordinada ao interesse público. Inciso 2. Integração da gestão de risco ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os seus níveis de organização, relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais. Inciso 3. Estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação custo-benefício. Inciso 4. Utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua do desempenho e dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança. Artigo 18. A auditoria interna governamental deverá adicionar valor e melhorar as operações das organizações para o alcance de seus objetivos, mediante abordagem sistemática e disciplinada, para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, dos controles e da governança por meio da: Inciso 1. Realização de trabalhos de avaliação e consultoria de forma independente, segundo os padrões de auditoria e ética profissional reconhecidos internacionalmente. Inciso 2. A adoção de abordagem baseada em risco para o planejamento de suas atividades e para a definição do escopo, da natureza, da época e da extensão dos procedimentos de auditoria. Inciso 3. Promoção à prevenção, à detecção e à investigação de fraudes praticadas por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais. Artigo 19. Os órgãos e as entidades de administração direta, autárquica e fundacional instituirão programa de integridade com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção, estruturado nos seguintes eixos. Inciso 1. Comprometimento e apoio da alta administração. Inciso 2. Existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou na entidade. Inciso 3. Análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade. Inciso 4. Monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade. Artigo 21. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.